Agora sim. Olá, Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo. boa noite. A casa é sua. Coisa boa estar com vocês aqui, viu? Começar a refletir assim sobre esses temas. Uma preparação dessa do Infinito Bem, olha, tem coisa melhor não, viu? Muito bom. A gente que agradece o carinho, né? E os ensinamentos da noite, né? Que vai falar um pouco sobre a justiça divina. É Um tema verdade. realmente muito interessante. Eu acho que vai agregar para muita gente. A casa é sua, Ronaldo. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado a todos vocês, viu? Tava com saudade já. Muito bom estar aqui, todos juntos. Boa noite a todos, pessoal. E nós Todo mundo possamos. querendo matar a saudade pessoalmente, né? É verdade, mas vai chegar o tempo, né? Vai sim, assim seja. Paciência, a gente chega lá. Pois é, gente. Boa noite para todos vocês, viu? Muito bom estar aqui com simpatizantes aí, os frequentadores do Centro Espírita Vina de Carvalho. Estive aí várias vezes. Adoro essa turma toda, instituição, trabalho que eles desenvolvem, muito bom. É uma maravilha estarmos aqui juntos, viu? Principalmente quando a gente se reúne em torno de temas assim tão palpitantes, tão importantes para as nossas vidas, né? Que nós possamos refletir sempre, nunca deixar de refletir sobre isso, porque aqui estão as diretrizes, né, que norteiam a nossa existência, né? Então vamos em frente. Então o tema foi esse, né? Ração e reação, é um dos pilares da doutrina espírita, e vamos fazer uma reflexão em torno dos mecanismos da justiça divina. Faremos alguns recortes, né? A proposta é que nós possamos trazer assim à tona alguns pontos que estão elencados por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, né? E especificamente no Código Penal da Vida Futura, alguns recortes que a gente vai trazer, algumas sentenças dele, e vamos assim associá-las a algumas narrativas de André Luiz, na obra Ação e Reação, e também do Nivão do Amaral Pereira, né? E a gente vai caminhando até onde o tempo der. Nós temos aí até as 21 horas, mais ou menos, então a gente vai tocando aí o barco, espero que seja uma noite bastante agradável para todos nós, né? Muito bem, nós iniciaríamos aqui com a reflexão que está no Evangelho de João. Aproximava-se o tempo, já era o período da Páscoa, né? Jesus já estava assim naquele processo de despedida dos discípulos, preparando os discípulos para o momento em que ele deveria retornar às suas instâncias de luz. E então, ele, num dado momento, ele tem uma conversação ali com todos eles, naquele. E aí começa a falar da sua partida, de para onde ele ia. E aí Pedro começa a pensar, mas Senhor, quando é que tu vais? Será que nós podemos acompanhar? Jesus começava a esclarecer sobre o porvir, né? Aí, num dado momento, ele vai responder a Pedro mais ou menos assim. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então, notem que essa sentença de Jesus é uma sentença assim que bastante significativa, né? Qual o sentido que Jesus utilizou para falar das muitas moradas na casa do Pai? Tomé, que era um dos discípulos que estava presente, aí ele vai perguntar: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como podemos saber o caminho? Era pertinente a pergunta de Tomé. E aí Jesus vai dizer uma resposta simples, objetiva, que ficou gravada na mente de todos nós. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus falava que as diretrizes para essa ascensão espiritual estavam nos princípios que ele deixara como legado para a humanidade. Observar os princípios que o Cristo nos apresentou e que foi posteriormente resgatado pela doutrina espírita, aqui nós temos os pilares da nossa ascensão espiritual. Porque Jesus, na verdade, ele falava das muitas moradas e ele poderia muito bem estar se referindo aos diversos globos que estão aí em órbita no universo, os vários planetas habitados. Jesus também referia-se
certamente as várias instâncias espirituais que albergam os espíritos errantes, e Jesus certamente também se referia nessa sentença aos estados de consciência. E são esses estados de consciência que nós vamos aqui nortear as nossas reflexões de hoje, né? Muito bem. Esse entendimento de moradas, ele ficou bastante restrito nas religiões, né? No conceito das religiões, porque criou-se aquela ideia de céu, a ideia de inferno e uma instância ali intermediária que seria o purgatório. E esse céu, ele foi descrito assim, os antigos, na verdade, eles acreditavam na existência de vários céus. É tanto que há uma passagem no próprio Evangelho que diz que Paulo foi arrematado ao sétimo céu. Era uma crença comum que existiam vários céus sobrepostos. E a teologia cristã, ela trouxe três grandes instâncias, né? Na primeira estaria essa atmosfera nossa, que envolve o nosso planeta, com as nuvens, o ar que nós respiramos. Na segunda instância estaria o espaço onde gravitam os astros. E a terceira instância seria a morada de Deus e dos eleitos, aquele que ele elegeu para que pudesse ali compartilhar com ele daquele espaço. Então, parte dessa ideia ela foi estruturada num princípio que foi defendido por Ptolomeu, logo nos primeiros séculos ali do cristianismo, século I, II depois de Cristo, naquela ideia do geocentrismo, ou seja, a Terra como centro do universo. Então, acreditávamos que nós éramos o centro de tudo, acima de nós estávamos o céu, abaixo de nós estava o inferno, e essa concepção foi derrubada pela astronomia, né? Porque não é muito bem assim. Nós não sabemos quando é que nós estamos em cima, quando nós estamos embaixo, porque céu em cima e céu embaixo está em toda parte nessa concepção. Bom, se tinha essa ideia de céu, por outra tinha uma ideia de inferno, que era algo realmente aterrador. Existia o inferno pagão, né, em que o homem de todas as épocas ele acreditou por intuição que a vida futura ela seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal que ele praticasse. Tudo bem. E então ele era incapaz de compreender o mundo espiritual, não existia isso para ele. Como nós o concebemos hoje, não existia essa ideia. Ele concebia apenas penas materiais. Então, se concebiam apenas materiais, então o entendimento era que existia realmente o fogo, né? O famoso fogo do inferno, o tonel das Danaídes, a roda de Íxon, a pedra de Sísifo. Então, tudo era relacionado com a materialidade. E os cristãos aproveitaram essas ideias que estavam bem cristalizadas na mente das pessoas e ainda acrescentaram as caldeiras ferventes, cujos tampos eram abertos pelos anjos, que levantavam para ver os condenados ali se contorcendo de dor. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, no primeiro capítulo, ele vai fazer uma análise bem detalhada do céu e do inferno e também do purgatório. Mas o que é esse purgatório, né? E o Evangelho, na verdade, não faz menção ao purgatório. Não encontramos nenhuma referência a esse purgatório. E ele foi instituído pela Igreja Católica no ano 593. Instituiu o purgatório, e o purgatório ele seria algo mais brando do que o inferno que eles concebiam. Algo muito mais brando. Mas as almas, elas não se livravam dele pelos seus próprios esforços, né? Pelo seu aprimoramento espiritual, né? A ascensão, ou seja, sair do purgatório para ascender ao céu, ela se dava mediante a intercessão de outras pessoas por meio de orações, de rezas, né, de preces. E isso aí deu origem a algo que foi realmente muito triste, né, na nossa história, na história da humanidade, que foi o comércio escandaloso das indulgências. Porque as pessoas que perdiam entes queridos ali estavam pagando, comprando a sua ascensão aos céus em razão dessa ideia que foi instituída acerca do purgatório, né? E a doutrina espírita, na verdade, ela traz uma concepção um pouco diferente, porque as ideias evoluem. E por falar em evolução das ideias, eu achei muito interessante, eu acho que foi em 1999, meados de 1999, o Papa João Paulo II, ele publicou um documento, é uma espécie de carta circular, digamos assim, para todas as igrejas do mundo, e ele fazia algumas referências em relação ao céu, ao inferno e ao purgatório.
E fazendo um resumo bem apertado do documento, João Paulo II ele vai tecer algumas reflexões sobre essas instâncias e ele vai, de certa forma, negar o inferno como vinha sendo entendido até então, como lugar físico, e aí ele vai concluir algo que é notável, né, para um Papa, né, um representante da Igreja Católica. Ele vai concluir que paraíso, inferno e purgatório não são lugares físicos, mas sim estados da alma ligados à comunhão com Deus. Olha que coisa interessante. Então, note que é um avanço significativo para quebrar velhos paradigmas. Nós estamos realmente avançando nesses entendimentos, né? De uma forma ou de outra, nós vamos avançando. E esse entendimento está muito coerente com aquela ideia de Jesus de que das ovelhas que o Pai havia confiado a ele, nenhuma se perderia. Nenhuma. Então, a ideia de inferno, de penas eternas, ela vai de encontro com as próprias ideias de Jesus. Aí a gente pergunta, mas que cristianismo é esse que nós seguimos? Né? Ou Jesus está certo e os religiosos com os seus entendimentos errados, ou é o contrário, né? Então, cabe uma profunda reflexão aí a esse respeito. Mas, muito bem, dentro dessa nossa proposta, nós temos o Código Penal da Vida Futura, que foi uma obra, na verdade, ela está contido na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra extraordinária, foi publicada em 1865, agosto de 1865, 4 anos antes do desencarno de Allan Kardec, aproximadamente. E ele é composto de 33 sentenças. Allan Kardec, devido às suas observações, pelos fatos, ele vai chegar a conclusões surpreendentes, extraordinárias, sobre essas questões que envolvem o estado da alma perante si, perante a própria sociedade e perante Deus, né? E aí nós escolhemos alguns pontos dessa obra, desse trabalho, que é o Código Penal da Vida Futura, e tem um primeiro lá que ele diz, deixa eu pegar aqui o livrinho de Allan Kardec, a obra, no primeiro Código Penal da Vida Futura, o primeiro artigo, digamos assim, ele diz assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Kardec vai nos dizer, na verdade, que tudo aquilo que nós já tivermos aprimorados, melhorado, será contado a nosso favor. Aquilo que representa uma imperfeição, seja ela qual for, ela vai representar um momento de atraso. Esse ponto de equilíbrio aí é que vai fazer com que nós sigamos em frente, que nós prossigamos, buscando sempre trabalhar as imperfeições para transformá-las em perfeições, em virtudes, né? Então, quando ele diz que a alma e o espírito sofrem na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, das quais não se libertou, isso aí vai representar o seu estado de ventura ou de desdita, de sofrimento, de dor. Então ele tinha muita razão quando ele fez essas abordagens. Por quê? Porque enquanto houver alguma imperfeição, haverá sempre uma consequência. Lei de causa e efeito. Sempre que houver perfeição, consequência. Sempre que houver imperfeição, igualmente uma consequência. E essas imperfeições são os empecilhos, os entraves, para que nós possamos ascender, evoluir espiritualmente, conquistar novas instâncias. Se nós estamos no planeta de provas e expiações, por exemplo, na iminência de adentrarmos aí no mundo, de regeneração, então haverá necessidade de que nós já tenhamos um avanço nas nossas virtudes, porque do contrário nós haveremos de habitar planetas que sejam compatíveis com o nosso nível evolutivo. O próprio Jesus, a esse respeito, ele vai dizer, num determinado momento, assim: dali não sairás enquanto não pagares o último quadrante, ou o último ceitil, dependendo aí das traduções. Ou seja, o último centavinho que você esteja devendo ali perante a lei. Né? Então, o pensamento de Allan Kardec está bem alinhado com o pensamento de Jesus.
E a esse respeito, eu me lembro de um caso bem interessante, que está na obra Ação e Reação, psicografia do Chico, né, e pelo espírito André Luiz. Ele trata vários casos ali relacionados à lei de causa e efeito. E para a gente refletir sobre esse primeiro ponto que está lá no Código Penal da Vida Futura, sobre as consequências das imperfeições, tem um caso lá muito curioso, que é o caso de Lucas e Ascânio. Lucas e Ascânio, eles estavam no mundo espiritual já, e eles eram considerados assistentes muito respeitados. Muito respeitados. Eram cultos, enobrecidos, tinham uma grande bagagem de serviços de amparo aos sofredores. Notem que não era qualquer um. Silas faz essa referência. Silas é o orientador espiritual de André Luiz nessa obra, né? Durante esse período que ele passou na Mansão Paz, para estudar a lei de causa e efeito. E então Lucas e Ascânio, eles chegaram num determinado momento em que eles sentiram necessidade de ascender, de procurar uma instância superior às que eles já estavam, para que eles pudessem aprimorar as suas virtudes, para que eles pudessem crescer ainda mais enquanto espíritos imortais. E eles pedem essa ascensão. Só que o tempo vai passando e essa ascensão ela é negada, ela não é concedida a eles. E eles ficam naquela expectativa sem compreender o porquê. E então eles pedem uma audiência para os espíritos superiores, né, a ele, e para saber as razões, compreender melhor, né, o que é que está faltando, porque o pedido não vinha sendo atendido. Eles estavam, né, com essa necessidade. Então, é concedida essa audiência com eles, e durante a audiência, eles são convidados a participar de uma operação que para nós seria algo assim como uma regressão de memória. Seria regredir, né, várias encarnações para que eles pudessem se enxergar, né, como é que eles estavam e ver o que é que ocorreu, né, ou o que estava ocorrendo que impedia essa ascensão a esferas mais elevadas. E aí eles começam a regredir e vão observando, os orientadores vão observando que eles realmente têm uma bagagem de serviços prestados na seara do bem enorme, significativa. E vão regredindo, até que eles chegam no século XV, em plena Idade Média. Chegam no século XV, e no século XV eles eram militares, eles serviam no exército de Joana d'Arc. E eles, naquela época, eram jovens famintos de influência, né? De poder, queriam ascender. Olha a semelhança, né? Eles querendo ascender a esferas mais elevadas, e naquela época, no século XV, eles também queriam ascender no exército do qual eles serviam. E aí, para que eles conseguissem o objetivo deles, eles acabaram assassinando covardemente dois companheiros dele. Eles jogaram esses companheiros do alto de uma torre, né, da fortaleza na qual eles encontravam. Os companheiros caíram num fosso imundo e ali acabaram perdendo a vida. E quando chegou nesse momento que eles conseguiram visualizar a cena, rever aquela cena, eles pararam imediatamente o processo e compreenderam a razão que aquela imperfeição, séculos depois, estava impedindo a ascensão deles no mundo espiritual. Então, note o conceito de Allan Kardec, as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou. Faltava ainda ele se libertar daquelas. Aqueles a quem ele assassinou, eles assassinaram, perdoaram, então ele não tinha débito diretamente com eles. O débito ficou exclusivamente com a lei. Lei de ação e reação. E aí eles, pelo nível de superioridade que eles se encontravam, eles escolheram o gênero de provas que eles haveriam de ter na nova encarnação, reencarnam aqui no Brasil e vão servirem na aeronáutica. E acabam desencarnando justamente pela mesma queda mortal. Né? Eles caem do avião, né? E ali eles acabam sucumbindo. Então vejam como a gente vai compreendendo os mecanismos da justiça divina, né? Dentro desse processo de lei de ação e reação. A necessidade de evolução do espírito.
Mas Allan Kardec ele traz mais coisas interessantes nesse Código Penal da Vida Futura. Nós vamos encontrar, por exemplo, no item 7 do Código Penal, quando Allan Kardec diz: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigi-se. Então, olha que coisa interessante que Kardec traz. Vamos relembrar aqui um ponto crucial dessa sentença. Sendo a sua atenção dirigida para as consequências desse mal. Seria algo mais ou menos assim, é quando a gente comete algo e depois que cometeu a gente se toca. Meu Deus do céu, eu não deveria ter feito isso. Caramba, onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz uma coisa dessa? Que loucura, não era eu, não é possível. Então Kardec se refere a esse estado e muitas vezes de forma muito mais grave, porque quando é uma coisa leve a gente fica incomodado, mas quando é algo grave isso acaba perturbando e muitas vezes o espírito envolvido por aquele sentimento de culpa, ele tem uma dificuldade enorme para se libertar. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec abre o capítulo, a terceira parte, na verdade, do Livro dos Espíritos, das leis morais, que ele vai falar sobre a lei natural, ele faz uma pergunta aos espíritos assim: onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. E os espíritos respondem, uma das mais curtas respostas do Livro dos Espíritos, eles vão responder na consciência. Então, não existe outro mecanismo nosso do que nos alinharmos à lei divina. Porque nós estamos violando algo que está registrado nas nossas consciências. Todos nós trazemos ali as diretrizes que devem nortear os nossos atos, a nossa forma de pensar, de agir, o respeito que temos aos semelhantes. Então, tudo está estatuído na nossa própria consciência. Não precisa de uma leizinha escrita ali, publicada e tudo mais, não. Está registrado realmente na nossa consciência. E quando nós infringimos essa lei, aí nós ficamos incomodados. Não tem como, ficamos realmente muito incomodados. Por quê? Porque o mal é sempre uma violação à lei natural, ou seja, à lei divina. Nós somos os infratores da lei e, ao mesmo tempo, os nossos próprios juízes. Olha que mecanismo interessante. Nós somos os nossos próprios juízes e, muitas vezes, inadvertidamente, nós atribuímos a responsabilidade das consequências dos nossos atos a Deus ou a outros, né? Mas nós nunca temos o hábito de atribuirmos a nós mesmos. Caramba, isso está acontecendo comigo por quê? Qual é a leitura que eu devo fazer sobre a minha vida atual? Então, isso é importante a gente refletir. Não é Deus. Deus está trabalhando justamente para que você se reajuste, se reequilibre. Os métodos vão ser conforme a necessidade de cada um individual. E a esse propósito, vamos trazer aqui mais uma narrativazinha, que talvez fique melhor para a gente entender, sobre essa constante, né, essa atenção constante dirigida às consequências dos atos. Tem uma obra maravilhosa, um clássico da literatura espírita, que é Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida foi escrito por Camilo Cândido Botelho, né? É um pseudônimo, que a Dona Ivone do Amaral Pereira, o médium, né, que recebeu o livro, ela adotou para preservar a identidade do autor. E nesse livro ele tem uma coletânea, né, de casos narrados pelo próprio Camilo Cândido Botelho. Um deles é de Mário Sobral. O caso Mário Sobral é muito interessante para a gente analisar e compreender os mecanismos da justiça divina. Porque Mário Sobral, ele era um jovem português, né, e ele era dado à boemia. Estudava na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma universidade consagrada, né, mundialmente. Estudava na Universidade de Coimbra, mas sempre se dedicou à boemia. Casou, teve 3 filhos, mesmo assim ele deixava os filhos, relegava, né? Renegava a própria família para estar na vida de boemia, com bebedeiras, com prostitutas. Essa era a vida de Mário Sobral. E ele se apaixona exatamente por uma prostituta. E essa prostituta, ele passa a viver com ela, apaixona-se por ela, chamada Eulinda. E Eulinda, quando Mário Sobral não tem mais nada economicamente, financeiramente para oferecer, Eulinda ela deixa Mário Sobral. E Mário Sobral, inconformado, não se conforma com isso, passa a sofrer e a querer que ela voltasse. Num dado momento, ele vai encontrá-la na própria casa de Eulinda,
pedir para que ela volte. E ali ele se ajoelha, fala do seu amor por ela, e Olinda começa a tratá-lo com desdém. Começa a menosprezar, né, humilhar Mário Sobral. E Mário Sobral vai ficando desesperado, desesperado, até que ele perde a cabeça, agride Olinda. E quando Olinda cai, ele pula em cima de Olinda e com as mãos ele asfixia Olinda. E Olinda desencarna ali mesmo. Quando ele se dá conta do ato que cometeu, aí vem aquela questão, a sentença de Allan Kardec, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. Quando ele se dá conta, bate o arrependimento, mas Olinda já tinha desencarnado. Então ele fica quase louco. E aí, na casa de Olinda mesmo, ele improvisa alguns lençóis, como se fosse uma corda, amarra lá num pedaço de madeira, não como tipo de telhado, né? Ele amarra lá, ali mesmo ele se enforca e desencarna. E aí vai passar um período terrível, né? De consciência, né? Junto com outros espíritos igualmente suicidas, que chamou-se de Vale dos Suicidas, esse estado de consciência coletivo, e passa muito tempo penando ali, até que ele é resgatado por uma legião chamada Legião dos Servos de Maria, que é uma legião que foi fundada por Maria, mãe de Jesus, para auxiliar espíritos que desencarnavam vítimas de suicídio, né? E então Mário Sobral começa ali o seu processo de recuperação. Mas havia um detalhe que na obra que chama muita atenção, que nas conversações de Mário Sobral com os amigos, ele sempre fazia menção a um detalhe, as mãos. Ele sempre mencionava assim, eu não mereço ter essas mãos, porque essas mãos mataram meu lindo. Sempre ele repetia isso nas conversas, é uma pessoa bastante triste, né? Até que Mário Sobral toma conhecimento do processo da reencarnação. Até então ele não sabia disso, ele não era voltado para o estudo do Evangelho, para nada, ele não se dava conta. E ele tomou conhecimento de que pela reencarnação ele esqueceria o seu passado, nem que fosse momentaneamente. Teria uma oportunidade de se reequilibrar e recomeçar uma nova fase da sua existência, né? E então ele pede para reencarnar e Mário Sobral vai reencarnar. E como ele vivia constantemente dirigindo-se para as consequências do ato, né? Ou seja, as mãos que mataram Olinda, eu não mereço ter essas mãos. Chega o momento da reencarnação, quando ele se dirige lá para a instância, né? O departamento, na comunidade que é carregado desse processo. Então os amigos de Mário Sobral vão se despedir dele. Então ficam lá no determinado local, aguardando o companheiro passar juntamente com os outros que iriam para o processo da reencarnação. E eles notam, né? Camilo chama a atenção para isso, eles notam que todos os que vão se encaminhando para a reencarnação vão muito tristes, cabisbaixo. Mas Mário Sobral não, Mário Sobral vai muito alegre, feliz, otimista, cheio de esperanças, né? E ele vai caminhando e num determinado momento ele se volta assim para os companheiros, para acenar. E os companheiros estarrecidos observam que Mário Sobral não tinha mais as mãos. Ele já acenava com os contos dos braços. O perispírito, no processo pré-reencarnatório, já começou a plasmar o novo corpo de forma que ele já não tivesse as mãos. E Mário Sobral realmente reencarna, e a reencarnação de Mário Sobral é algo realmente extraordinário, porque 30 anos depois, Camilo é convidado a fazer uma visita a Mário Sobral encarnado, e quando eles chegam lá na casa de Mário Sobral, eles vão perceber que o quadro era realmente deprimente, uma pobreza que ele nunca tinha visto. E quando ele olha para Mário Sobral, lá naquela casa, uma choupana, numa favela, né, aqueles barracão de zinco, extremamente pobre, Mário Sobral era, na verdade, um mendigo, com vários problemas físicos, sofreu uma espécie de asfixia aqui, ele veio cego, não escutava bem, com as mãos os cotóis, né? Não tinha as mãos. Ele realmente reencarnou numa situação muito difícil. E o orientador dele, naquela ocasião, vai chamar a atenção por um caso bem interessante que a gente vai entender mais uma vez esses mecanismos da justiça divina. Porque aos olhos de Camilo Cândido Botelho, aquele quadro era algo horrível, horroroso. Ele diz, como é que alguém pode reencarnar numa situação dessas? E aí ele vai explicar, dizendo que Mário Sobral, na verdade, quando ele reencarnou, devido à vida de boemia e de lupanares que ele tinha antes do desencarne, ele foi atraído para um prostíbulo. E ele reencarnou através de uma prostituta. E ao reencarnar através de uma prostituta,
quando ela gerou e teve um filho, nasceu Mário Sobral, ela ficou estarrecida com aquele menino, todo deformado, sem mãos, doente. E aí ela pede uma lavadeira de roupa, diz que vai remunerá-la, ajudá-la, e ela vai dar à lavadeira de roupa uma ajuda para que ela cuidasse de Mário Sobral e vai fora. E Mário Sobral, na verdade, acaba sendo criada por essa lavadeira de roupa. Segundo o autor, era uma mulher muito pobre, espírita, que tinha uma filha. E essa filha era exatamente a que estava lá com Mário Sobral, ajudando Mário Sobral nesse processo reencarnatório, naquela nova existência, dando alimentação a ele, cuidando da melhor forma que podia. E aí o espírito orientador pergunta comigo: você está reconhecendo essa mulher? E o espírito diz: não estou conseguindo reconhecê-la. Eu disse: pois é, meu amigo, essa aí é Olinda. Então veja os mecanismos da ciência divina, né? Juntou Eulinda, Mário Sobral, aquelas almas que estavam se digladiando uma existência atrás, para que elas pudessem se unir ali e se ajudar como irmãos para que pudessem crescer naquele quadro aparentemente doloroso. E o orientador diz mais: meu amigo, o que você vê aqui não é o quadro doloroso físico, mas a ascensão espiritual de alguém que está conseguindo vencer as suas dificuldades. Ele está cumprindo com todas as etapas do seu planejamento espiritual. Ele é tutelado nosso nas nossas existências, não lhe falta apoio. Então vejam que coisa maravilhosa. A gente às vezes vê um quadro de dor, né? E ficamos muito comovidos, mas precisamos observar o processo educativo que ali está por trás daquele quadro, né? Então são os mecanismos da justiça divina que traz muita consolação para todos nós, né? Mas Kardec ainda, ele traz coisas muito interessantes aí no Código Penal da Vida Futura. Tem um dos itens que ele diz, é o 13º, que ele diz assim: a duração do castigo, ela está subordinada à melhoria do espírito, o espírito culpado, né? Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Ou seja, você vai passar tanto tempo, não existe isso. O que Deus exige é a exigência, né? Digamos assim, a lei exige, né? Para pôr termo, para terminar aos sofrimentos, é um melhoramento sério, um melhoramento efetivo, um melhoramento sincero, que ele possa realmente voltar ao bem, à seara do bem. Isso é o que se espera, né? E quando o quadro se agrava, é oferecida a oportunidade, como no caso do Mário Sobral, ele estava em ascensão, mas se agrava ainda mais, quando o caso se agrava, quais são os mecanismos da justiça divina? Cada nova oportunidade, através da reencarnação, ele agrava ainda mais as consequências da sua existência, né? Que mecanismo a justiça divina utiliza numa situação dessa? Foi algo que realmente me chamou muito a atenção, né? Os espíritos renitentes, que mais agravam as suas situações ao invés de se libertarem. E aí nós vamos voltar mais uma vez a um caso também bastante interessante, que está na obra Ação e Reação, esse livrinho aqui, Ação e Reação, de Chico Xavier. E um dos relatos é bem curioso, que é o caso de Poliana e de Sabino. Poliana e Sabino. O caso Poliana e Sabino, ele começa mais ou menos assim. Eles estão na Mansão Paz, na instância lá, né, que André Luiz está estudando a lei de causa e efeito, quando Silas, que é o orientador dele, é convidado para atender uma encarnada que estava passando por um processo que, se demorasse um pouco mais a assistência, ela tenderia a desencarnar. E como era uma encarnação que fora planejada exatamente nessa instância, eles eram os grandes orientadores, aqueles que assistiam de perto esses espíritos encarnados. Então eles vão e chegam à noite num casebre muito pobre, um casebre rural, né? Era uma zona rural, muito pobre. Os aspectos físicos eram de muita miserabilidade. Ali eles vão se deparar com uma mulher deitada no chão, envolvida com mulambos, na verdade eram mulambos, né? Os lençóis que mais pareciam mulambos, farrapos. E ao lado dela estava um mísero anão paralítico. Um anão paralítico, uma cabeça desproporcional ao corpo. A fisionomia, segundo André Luiz, era macacoide, né? Um símio, bem deformado, né? E ele demonstrava idiotia completa. E então
tratava-se realmente de Poliana, a mãe, e de seu filho, Sabino. E o assistente Silas, eles foram chamados exatamente para socorrer Poliana, porque ela estava com graves problemas cardíacos e estava prestes realmente a desencarnar. E então eles vão lá na hora, não tinham quase que recursos, eram espíritos e olharam e viram que a única coisa que tinha disponível era um cântaro com um pouco de água. E ali ele aplica um passe, né? Silas aplica um passe na glota e nessa região aqui de Poliana, e Poliana começa a ter sede, se levanta, vai até o cântaro, ingere um pouco de água que havia sido preparada, magnetizada pelos espíritos que estavam ali presentes, e ali ela se refaz, cai em um sono profundo, eles providenciam o desprendimento do corpo e começa o processo de recuperação de Poliana, porque Poliana precisava ainda manter um certo período na existência física, como encarnada, para assistir exatamente Sabino. Eram duas encarnações que estavam entrelaçadas e necessitavam exatamente do outro. O caso narrado é muito rico de informações, mas nós vamos adiantar um pouquinho por conta da hora. E então, mas quem eram aqueles personagens? Quem era Poliana e quem era Sabino, né? Aí Silas vai trazer uma orientação muito interessante, porque eles levavam uma vida realmente desregrada. Eram envolvidos com crimes, com subornos, influências negativas, causaram danos a várias pessoas. Ele era um fidalgo realmente orgulhoso, né? Sempre ocupando posições sociais elevadas. E Silas traz uma explicação que é bem interessante, né? Porque o companheiro de André Luiz, Hilário, ele vai dizer, mas qual é o objetivo de uma encarnação dessa? Alguém que está num estado de idiotia completo, não se dá conta de quem é ele, né? Como pode uma encarnação, qual o sentido dessa encarnação, né? É quando Silas vai explicar dizendo que, na verdade, trata-se de um caso de débito congelado. Isso me chamou tanta atenção, meus amigos. Débito congelado, eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas André Luiz traz e a explicação é muito, realmente, muito contundente, né? Com aquilo que Allan Kardec traz. Sabino, ele praticou numerosos delitos aqui, em várias reencarnações e também no plano espiritual. Era realmente um espírito muito difícil, perverso, né? E há mais de 1000 anos, segundo Silas, que ele vinha sucumbindo, entrando em derrocada, ou seja, os planejamentos reencarnatórios falhavam todos porque ele não cumpria com nenhum deles. E de existência a existência, ele não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais onde lhe foi concedido para que ele pudesse viver. E ele provocou diversas calamidades, homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, subornos, abortos. Veja que o homem fazia de tudo. Era o polivalente, ele fazia exatamente de tudo. E ele cristalizou-se, né? Durante 1000 anos, ele cristalizou-se como um verdadeiro empresário do crime. Essa é a palavra que é utilizada no livro, né? E na anterior reencarnação, tamanhos foram os desatinos de Sabino, que ele, mergulhado, né, mergulhou naquela encarnação na viciação e acabou antecipando a sua desencarnação, foi o famoso suicídio indireto, e que para a espiritualidade não houve outro remédio, né? Senão o insulamento dele absoluto na carne. Ou seja, Sabino estava com as suas faculdades mentais conscientes. É tanto que André Luiz dialoga com ele. E ele dialoga lucidamente, falando das suas vivências, justificando a forma como ele operava, né, os crimes que ele praticava, mas ele não conseguia exercer esse pensar no corpo físico, porque ele estava no corpo de uma mente idiota, ou seja, de uma mente com profundas limitações. Então foi o famoso congelamento, né? Ele estava congelado para que pudesse ter condições no futuro de recomeçar existências em que ele pudesse realmente se recuperar, que ele pudesse realmente ascender. Então notem que caso interessante, né, nos mecanismos da justiça divina. Uns conseguem, né, ascender, outros, quando não conseguem, é preciso que se dê um travamento ali para que ele, um dia, possa começar a despertar, a trabalhar. Vai ter o processo reencarnatório porque é necessário, mas em reencarnações realmente muito difíceis.
mas tudo dentro de um planejamento educacional, porque a lei é realmente de amor, né? E nós gostaríamos de tratar o último recorte dos 33, nós vamos citar 4, né, de Allan Kardec, que é o 31º. No 31º item do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec vai dizer mais ou menos assim: é na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores. Vejam bem, na vida corpórea que o espírito ele vai reparar o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então veja que nós vimos falando disso. Então, no 31º, Kardec vai trazer isso de forma muito cristalina. Então, nós necessitamos da reencarnação para que nós possamos reparar, ou seja, nos reequilibrarmos perante a lei. Não é no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós vamos conseguir elementos necessários, nós vamos nos aprimorar moralmente, intelectualmente, mas a prova, o exercício, é na encarnação. Não tem outro caminho. E tem mais, assim se explicam as misérias, vai dizer Kardec, né, as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, quando na verdade elas são muito justas. Aos nossos olhos limitados, nós percebemos assim, caramba, como é que pode isso? É o injustiçado, mas não é. Não há injustiça nas leis divinas. Nada acontece por acaso, essa é a verdade. E isso me fez lembrar um caso de Chico Xavier. Chico Xavier, nessa época, estava indo em Pedro Leopoldo. Não tinha ido ainda para Uberaba, ele estava no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Quando ele recebe uma mãe muito aflita, e essa mãe trazia nos braços uma criança, e essa criança, ela vinha desesperada, pedia apoio a Chico, e essa criança, ela nasceu surda, muda, cega e sem os 2 braços. Então ela estava desesperada porque o menino tinha pego uma doença nas pernas e os médicos disseram que teriam que amputar as 2 pernas dele. Olha que drama. Então, quando ela chega para Chico com esse caso, o Chico ficou comovido. E enquanto ele pensava numa resposta para dar a ela, ele ouviu a voz de Emmanuel. E Emmanuel vai dizer: Chico, explique a nossa irmã que este nosso irmão, em seus braços, suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu, antes de renascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Todas as possibilidades de se matar novamente. Então veja como ele reencarnou. Agora, nessa nova existência, apesar de mutilado, cego, mudo e surdo, ele estava procurando um precipício para se atirar aos 5 anos de idade. Olha que tendência forte para o suicídio. E a necessidade de uma encarnação muito dura como aquela. Porque ele iria se suicidar de novo. Aí Emmanuel diz: avise que os médicos, avisar ela, a mãe, né? Avise que os médicos estão com a razão. As 2 pernas serão amputadas em seu próprio benefício. Então, meus amigos, a lei de causa e efeito, ela é imperiosa. Ela é imperiosa. Todos nós estamos sob o império da lei de causa e efeito. Mas nós não podemos esquecer que com a justiça sempre vem a misericórdia. Deus nos ama com a mesma intensidade com que ama um espírito crístico, com a mesma intensidade. Não poderia ser diferente. A diferença é que um espírito puro, como Jesus, por exemplo, ele percebe amplamente o amor de Deus e nós não. Nós temos diversas barreiras que impedem essa percepção. Mas que barreiras são essas? O egoísmo, o orgulho, o materialismo, a vaidade, as paixões. Isso impede muitas vezes que nós percebamos o amor de Deus na sua amplitude, mas nós vamos chegar lá. Então, seja qual for a circunstância, nós jamais estaremos desprovidos do amor de Deus, como nós vimos nesses 4 casos que nós trouxemos. Em todos eles havia uma providência divina, algo que acudia nos momentos difíceis para que houvesse o máximo de empenho para que eles conseguissem
superar as dificuldades necessárias para a ascensão espiritual. É aquela feliz expressão do evangelista João: Deus é amor. E não poderia ser diferente. E nós vamos encerrar com um poema que foi publicado no Anuário Espírita, salvo engano, de 87, 88, por aí. É um poema de Benedito Godoy, mas ele é tão interessante que ele traz exatamente esse contexto que nós estamos falando. De um lado a justiça, as crenças em torno dessa justiça, e do outro lado o amor. E ele diz assim: sentado o Padre Eterno em trono refugente, olhar severo envia toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso, em que vão ser julgados. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita céu, o da esquerda averno, e Satanás ao campo, chifre fumegando, espera impaciente, pávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe no inferno o pobre do rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca, e os óculos ajustando a ponta do nariz, o olhar dirige então a pobre desgraçada, e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades 1000. Porém, teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho, e repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe e as gotas do meu pranto acalmarão no averno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos, sem se consternar. Desprezo esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz, sublime, posso te afirmar, que se não te comove o pranto lá no inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede o próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Então notemos que, se Deus é amor, a sublimação do amor da terra que nós conhecemos é o amor de uma mãe devotada. E o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor de uma devotada mãe. Acreditemos, nós estamos sob a guarda de Deus, que é amor. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, viu? E até um próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço. Obrigado a vocês de Viana, queridos amigos. Que Deus os abençoe e guarde. Nós que agradecemos, Ronaldo. Que palestra, tu viu o pessoal comentando aí, que palestra maravilhosa. Gratidão pelos ensinamentos da noite. A gente que queria agradecer, né? A casa agradece sempre pelos ensinamentos. A gente também gostaríamos, né, de nos ver pessoalmente, né? De ver sua palestra pessoalmente aqui no Viana. Não vemos a hora que isso aconteça. Obrigada pelo carinho, pela casa, né? Por aceitar o convite. Não só, né? Em nome da casa, em nome de Eva. Um abraço para a amiga Eva. Ela tá aí, tá assistindo, tá conectada. E vamos... Vai cantar, meu filho? Vai. André vai fazer uma... Tem tempo.
André vai fazer uma canção aqui pra gente fechar aqui a noite. Vai ser nossa oração de encerramento, de gratidão pelos ensinamentos da noite. Gratidão, Ronaldo, mais uma vez. Eu que agradeço. Ótimo estar com vocês. Gostei muito, me agregou muito obrigada. Vou passar aqui para ele fazer a canção de encerramento. Gratidão, família Viana, até sexta-feira que vem, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no trabalho. Estava caminhando pela praia e olhei o mar, vi as gaivotas no horizonte e o vento soprava em minha fronte, e o sol a brilhar. Senti que as ondas tocavam os meus pés e perguntei se não era ali que ele estava, a pessoa a quem eu procurava, a figura do rei. Por minha surpresa eu ouvi uma voz me chamar, e essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa eu não sei explicar. Foi quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz, quis saber quem era aquele homem, e essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços e sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia deixar, e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar no amor que faz você viver e se transformar ao buscar toda a paz. Obrigada, família Viana. Obrigada, Ronaldo. Até a próxima. Se Deus quiser, sexta-feira teremos mais palestra. Continuamos mesmo que virtualmente, né? Mas a chama não pode ser apagada jamais. Nem o ensinamento, nem o evangelho do Cristo. Boa noite a todos. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada, Ronaldo. Tchau. Abração.